Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Olá, que bom ter a sua companhia aqui com a gente, começando mais um Momento Senac. Seja super bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. E se você está gostando dos nossos conteúdos, você pode acessar tudo aqui nas nossas plataformas de streaming. Tem todos os episódios, você pode nos dar também aquele feedback, né? Diz aí se você está gostando e também fique à vontade para sugerir novos temas para a gente conversar por aqui, tá bom? Esse podcast de hoje, a gente vai falar sobre investimentos. Essa palavra te anima ou te assusta? Quantas dúvidas, né, a respeito desse assunto a gente tem? São várias nomenclaturas também, né? Taxa Selic, poupança, tesouro direto, renda fixa. São tantos nomes, né, sobre esse tema. E para esclarecer tudo aqui pra gente, a gente vai receber aqui agora o nosso docente da área de gestão e finanças, o Alessandro Gondim. Obrigada, viu, Alessandro, pela presença aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao nosso Momento Senac. E eu que agradeço, Letícia. É uma satisfação e uma honra poder participar desse programa com vocês e poder ajudar de alguma forma a tirar algumas dúvidas de quem está aí a fim de entrar nesse universo, né? Um universo super vasto, né, Alessandro? Muito. Para começar, vamos começar do início, né? Sim. Qual seria a definição de investimento, Alessandro? Letícia, vamos pensar do ponto de vista econômico, né? Uhum. Investimento é tudo aquilo que eu aporto, tudo aquilo que eu pego de capital e espero, num período de tempo determinado, obter algum ganho, né? A ideia é obter ganho, né? Sim. Ou também algum tipo de prejuízo. A gente também tem que trabalhar com essa hipótese. Mas a ideia de investimento é eu aportar alguma coisa em algo e obter algum ganho com isso. E quais são os principais tipos de investimento e quais os riscos e vantagens desses investimentos? Bom, Letícia, a gente pode classificar eles de Financeiro, uma no forma... caso, né? A gente pode classificar eles de duas formas muito básicas, né? A gente tem os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável, né? De renda fixa a gente tem os mais famosos aí, vamos falar para quem está começando a ouvir a gente, né? A gente tem poupança, né? Que é um dos mais conhecidos, inclusive um dos mais utilizados, infelizmente. Temos aí também os Já quero saber daqui a pouco por que esse infelizmente, gente, já vou perguntar. Temos aí também o Tesouro Direto, temos os CDBs, as debêntures, enfim. Depois a gente vai para aqueles de renda variável, né? Os de renda variável, os mais conhecidos que todo mundo já ouviu falar aí são as ações, né? Os fundos imobiliários, que está muito em voga. Ou seja, tem outros mais, mas são uma sopa de letrinhas, né? Sim. Mas enfim, o mais conhecido, o mais comum hoje são as ações de renda variável, né? De variável. E os de renda fixa, quando você vai aplicar no CDB, por exemplo, ele aparece o quanto vai render para você e quanto tempo, é isso? Isso, o renda fixa, o que diferencia ele para a gente? Ele já estabelece para você o que você vai ter de retorno de taxa, né? Por exemplo, de juro, o que eu vou ganhar com isso. Então eu já sei que se eu investir R$100 num período de 30 dias, eu vou ter este retorno financeiro, inclusive já me mostrando os descontos que eu vou ter de imposto de renda, de OF, enfim, tudo que vai ser abatido. Quando eu falo de renda variável, aí eu já dependo de uma oscilação de mercado. Então, ou seja, já é um investimento que eu faço, mas que eu não sei exatamente definir num período de 30 dias qual vai ser o retorno que eu vou ter, se eu tiver retorno. Por isso que o primeiro é mais indicado para aquela pessoa mais conservadora. Exatamente. Né? Por exemplo, quando você faz um investimento, hoje inclusive existe uma normativa, uma instrução, né, do governo e das associações de bancos, onde nos pedem para delinear um perfil de investimento antes de eu fazer o investimento. Com base nesse perfil, o próprio banco ou corretora já vai me indicar qual é o mais provável de obter retorno dentro daquilo que eu quero. E é justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer sobre esse perfil aí de investidor. Qual que é a importância que você acha da gente saber qual é exatamente o nosso perfil de investidor? Olha, Letícia, ele é extremamente importante. Eu ouvi um podcast seu esses dias atrás agora, onde teve um colega meu docente aqui, o Daniel Alves, Daniel. de Barbacena, se eu não me engano. E ele falou muito sobre comportamento, né, nas finanças. Comportamentais, inclusive. Exatamente. Se você aí que está ouvindo a gente quiser conferir, o podcast está disponível para você também em áudio sobre finanças comportamentais. Fantástico, vale a pena ouvir, viu? Eu acredito muito que investimento e finanças é comportamento, né? A gente fala muito em educação financeira hoje, mas a gente não faz ideia do quão profundo é isso. Então, quando eu começo a entender o que é investimento, a necessidade disso,
eu começo a entender que eu preciso entrar nisso, de alguma forma, o mais rápido possível. Porém, a porta de entrada, vamos dizer assim, seria ali o conservadorismo, né? E os perfis de investimento exatamente são definidos dessa forma, em quase, basicamente, 3 níveis, né? O conservador, o moderado e o arrojado. Esse conservador é para quem está começando. Então, geralmente ele começa ali por uma poupança, por um CDB, por um tesouro direto, que é o mais indicado, aonde ele vai ter um rendimento ali certo, sempre acima da CDI, muito próximo da Selic, depois a gente pode até conversar sobre isso, mas, ou seja, ele vai me dar algo concreto. Depois nós temos o moderado, que é aquela pessoa que já está subindo um degrauzinho já nessa instância, e é onde ele já começa a colocar algum fundo de aplicação junto, ele começa a colocar outros produtos na sua cesta, até a gente chegar no arrojado, que é quando eu já entro dentro da B3, e já começo a arriscar um pouco mais. Essa questão da poupança ali. Por que esse ódiozinho da pobre coitada da poupança, gente? Vamos explicar. Amiga nossa, né? Velha amiga, só que não, né? Só que não, né? Aquela vilãzinha ali do financeiro da gente. Por quê? A poupança, se a gente parar para pensar, eu falo isso muito com os meus alunos. Qual é o sentido da poupança? A poupança é o único meio que o banco tem de pegar o meu dinheiro e movimentar o meu dinheiro. Então, ou seja, vamos imaginar uma situação hipotética, né? A Letícia precisa de um empréstimo de R$1.000. O banco, se a gente for pensar, com o que ele ganha dinheiro? Ele pega os meus R$1.000 que eu tenho na poupança e empresta para você. Ele me paga 6% ao ano e te empresta 10% ao mês. Então, já viu aquele ditado que a gente fala que o banco trabalha com o dinheiro da gente? Exatamente. É a poupança. A poupança existe basicamente, né? Entre outras coisas, mas basicamente ele vem dali. E por que a poupança hoje é ruim? No passado já foi muito boa. Hoje ela é ruim porque ela rende menos que a inflação, que é um outro indicador que a gente tem que estar atento. Entendi. Então, quando eu digo poupança é uma velha amiga, mas só que não, é porque, infelizmente, se eu ponho R$100 na poupança hoje e a hora que eu olhar lá no final do ano, eu não consigo mais ter o mesmo poder de compra que eu tinha com R$100 há 5 meses atrás. Então, por isso que poupança deixou de ser atrativo hoje. Eu super aconselho, por exemplo, Tesouro Direto, que certamente ele vai render o dobro da poupança. E, Alessandro, como é que a gente descobre esse perfil de investidor? Qual dica que você daria para a gente descobrir se eu sou moderada, se eu sou arrojada? Sim. Hoje é muito prático, tá? Basta a gente entrar na internet, em qualquer navegador aí, vamos pegar um Google da vida, né? Você digita lá, descobrir meu perfil de investimento, investidor. Ele já vai te dar N sites para você entrar. Mas se você tem uma conta num banco hoje, principalmente a nossa geração, que já tem quase todos nós temos uma conta num banco digital, assim que você começa a movimentar no sentido de querer investir, a primeira etapa é essa. É descobrir o perfil. É exatamente começar a responder algumas perguntas do tipo, quantos anos você tem? Qual a disponibilidade desse dinheiro? Você precisa dele sempre? Ele é um fundo de reserva que você criou? Sim. Você está disposto a perder um pouco para ganhar no futuro? E com base nessas perguntas, eu já te mostro se você é conservador, né? Moderado ou arrojado. Né? Exatamente. Quais são as corretoras mais usadas hoje? Você saberia dizer pra gente? Muito boa a sua pergunta. A gente não consegue investir sem ser através de uma corretora. Sem ser através de uma corretora. Né? Vamos pegar um exemplo, o banco digital Nubank. Ele tem a Nuinvest. Né? A gente talvez nem saiba que está movimentando por ela, mas é feito através dela. Então nós temos aí Nubank, Banco Inter, C6, né? Esses bancos digitais todos têm as suas. Mas nós temos no mercado outras também que são muito sólidas, BTG, Pactual, XP, Primo Rico, né? Então, ou seja, elas também são plataformas e corretoras também de investimentos. Modal Mais também, né? Modal Mais. A gente está vendo se falar tanto em investimento e a gente vê muitas pessoas caindo de paraquedas nisso. Pessoas que poderiam estar começando ali pelo conservadorismo, aplicando num CDB, num tesouro direto, e já estão entrando direto no fundo imobiliário, já estão comprando ações. Então, ou seja, e aí ele tem um dissabor, porque é praticamente certo que ele vai ter um dissabor, vai perder um pouco de dinheiro, e aí ele se frustra e fala assim, sabe uma coisa? Vou voltar lá para a poupança. Então ele se assusta. Então eu tenho muito medo dessa galera que está aí hoje movimentando o trader, né? Está olhando o gráfico, mas, cara, isso é um assunto sério. As pessoas têm que estudar. Né? Eu já tenho mais ou menos 11, 12 anos que eu trabalho com isso, e até hoje eu ainda tenho meus 2 pés atrás ainda com relação a investimentos.
A gente tem que avaliar uma série de coisas, viu, Letícia? Eu queria que você contasse pra gente qual que é a importância da gente diversificar essa carteira de investimentos. Olha, a gente sempre ouviu na infância aquele ditado, nunca ponha todos os ovos numa única cesta, né? Continua aqui, valendo, né? Ele se aplica aqui, com certeza. Tudo que a gente vai investir, né? Você me perguntou lá no início o que é o conceito de investimento. Tudo que a gente vai investir, a gente deve diversificar. Por quê? Principalmente no mercado financeiro. Pode ser que eu tenha ganhos e pode ser que eu tenha perdas. Então, nesse de perder e ganhar, é melhor que eu não esteja tudo num lugar só. Então, por exemplo, os fundos de investimento dos bancos hoje fazem isso. Eles te pegam R$1.000 e esses R$1.000 eles diversificam entre debêntures, tesouro, CDB, ações. Porque caso eu tenha perca de dinheiro em algum, eu ganho no outro. Equilíbrio. Então ele faz um cardápio para a gente, onde você compra esse cardápio completo com várias pequenas partezinhas de investimento. E isso nos ajuda o quê? A ou perder pouco, ou de repente não perder muito e ganhar um pouquinho. Então esse fundo, para quem está saindo ali do conservador e indo para o moderado, ele é uma boa aplicação, um bom investimento. Eu gosto até de uma fala do Luiz Barsi, que é um brasileiro que nós temos investidor na B3, que é um dos maiores. Ele fala que a gente deve ir devagar, comprando, sentindo, e mesmo que você chegue a perder um pouco de dinheiro nisso, você tem sempre que lembrar que você não perdeu tudo, você ainda tem a ação. Só hora que eu entendo que eu preciso pensar no meu futuro e que eu preciso pôr o dinheiro para trabalhar para mim, e não eu trabalhar para o dinheiro, aí eu já começo a aplicar e já começo a investir. E hoje a gente pode entrar dentro da B3, dentro da Bolsa, Letícia, com R$30. A gente tem um número hoje histórico na B3 que, assim, nunca se teve tantos CPFs dentro da B3 hoje. Mas lembra, estuda, vai ler alguns livros, vai assistir muitos vídeos, vai ouvir podcasts como esse, para que você possa adquirir o máximo de conhecimento possível para entrar dentro de campo sabendo com quem você está jogando. O mercado uma hora vai movimentar de novo e isso vai mexer de novo. Mas aí eu preciso entender qual é o meu perfil de investidor. Exatamente. Eu não tenho pressa daquela grana, eu não preciso dela por agora. Né? Eu costumo brincar em sala de aula que tem gente que compra tesouro direto e olha todo dia na conta, né? Então, se eu sou aquele que estou fazendo meu investimento e fico olhando todo dia, você é conservador. Eu já te conheço, já sei como que é. Fica ali mesmo, fica por ali um tempo. Diversifique os seus investimentos em coisas que estão ali de renda fixa, né? Compra um CDB pré-fixado, compra um pós-fixado, ou seja, fica por ali um tempo. Brinca um pouquinho com o seu dinheiro ali. Daqui 1 ano, 2 anos, quando você começar a ter rendimentos disso, aí você já salta lá para o moderado e vai dando uma adiantada. Mas por enquanto, se você tem essa ansiedade, eu indico que não entre nesse mercado de ações, não. Você investe em quê? Desculpa a pergunta pessoal. Olha, eu faço sempre investimentos que me parecem ser bons assim, a todo momento e eu mudo, tá? Eu vejo que não está legal ali, eu saio. O ano passado, se eu não me engano, o governo liberou para a gente investir um pouco do nosso fundo de garantia, que está lá parado, a 3% ao ano. Então, ou seja, uma grana que eu não posso fazer nada com ela, a não ser aquelas pessoas que fazem o saque aniversário, que é um tiro no pé. A não ser que você saque esse saque aniversário e aplique, porque ele está lá 3% ao ano, quer dizer, dá menos de 0,5% ao mês. Eu tiro de lá e põe no CDB. Opa, aí sim. Você está fazendo um negócio legal. Mas eu tenho essa disciplina de tirar esse dinheiro e aplicar ele, ou eu vou tirar e vou usar a crença de merecimento. Eu mereço uma viagem, né? Eu mereço um McDonald's. Quando você fala que é um tiro no pé, então é que a pessoa tira para gastar ao invés de deixar rendendo. Tira para gastar ao invés de deixar rendendo ou aplicar num rendimento melhor. Quando você faz isso, tudo bem. Por exemplo, eu utilizei essa brecha que o governo deu, esse benefício, e apliquei na Eletrobras, que foi o que ele propôs. De cara, estava olhando aqui agora, antes de começar, eu apliquei na época acho que R$1.150, hoje eu tenho 928. Perdi um pouquinho. Mas está ali, eu tenho ações da Eletrobras. Eu compro ações, né, algumas ações boas da gente entrar no mercado de ações aí é Copasa, CEMIG, né, fundo imobiliário. Fundo imobiliário é perfeito, eu tenho alguma coisinha em fundo imobiliário. Fundo imobiliário é a única forma que eu tenho de receber aluguel sem ter bens, sem ter casas. Mas eu só quero que quem está me ouvindo pense que eu não tenho muito dinheiro não, tá? Isso aí é tudo investimento que a gente faz pequeno, gente. Pode começar com R$50. Quando você começa a ver isso trazer dinheiro, você toma um gosto por isso e aí você aplica um outro fator que é super importante.
Disciplina. Todos os meses, reservar uma graninha para aplicar, pegar os rendimentos que você tem nessas várias aplicações, devolver em aplicações, ou seja, não fazer uso dele, porque eu estou com 44 anos, então eu já estou pensando lá no futuro, que é viver um pouquinho desse mercado financeiro e chegar até essa liberdade que eles tanto falam na internet que a gente busca hoje. Liberdade financeira, né? Liberdade financeira. Agora você falou que você escolhe, por exemplo, a sua ação na Copasa, na CEMIG. Como é que a gente vai ter, por exemplo, a pessoa que está ouvindo a gente agora, quer começar, como é que você tem esse discernimento? Eu vou pegar a ação da Copasa. Quando você começa a trabalhar com isso, automaticamente a gente pega ali o pulo do gato. A gente começa a entender, a galera mais nova fala que a gente pega a senha, né? Que é exatamente saber o momento de comprar. Oferta e procura. Eu nunca compro ação quando tá bom. Por exemplo, muita gente vendeu a ação da Americanas quando ela despencou e muita gente comprou. Por quê? Sabe que isso uma hora vai reverter, sabe que isso uma hora vai mudar. Em específico, a Copasa, por exemplo, tem uma época do ano, que é agora, no meio do ano, as ações dela baixam muito. Eu descobri que parece que eles têm uma reunião, né, do conselho deles, onde eles tomam umas decisões e as ações baixam muito. Elas baixam tipo de 70 para 40 reais. Porque você olha no histórico de evolução dela, você percebe que quando chega no final do ano e no início, ela volta para 70 reais. Então a gente que já está acostumado com isso, a gente sabe que agora é o momento de comprar. Né? O que o mercado não conhece, entra e vê que está caindo, está ruim, a gente chega e compra. Que a gente conhece o histórico e sabe que ela vai movimentar. Mas é uma disciplina de estar sempre olhando, sempre lendo, sempre buscando informação e conhecendo a empresa que você está botando dinheiro, né? Eu queria que você falasse agora um pouquinho de renda fixa e renda variável. Quais são as principais diferenças e exemplo assim também pra gente de renda fixa e variável? Tá, vamos falar de CDB, vamos. Né, que é um certificado de depósito bancário. CDB é uma renda fixa. Né? Se você tem uma conta num banco digital, você entra lá agora, você vai ver que ele já tem algumas coisas predispostas. Por exemplo, a CDB hoje está pagando em torno de 100, no mínimo 100% do CDI. O CDI é uma taxa de indexação que está ligada à Selic, né? Que a Selic para Senhora Selic. Senhora Selic. Fala-se tanto da Selic, seja a gente vai falar né? quem é essa senhora. A Selic, ela dá uma taxa básica de juros, que é uma referência que o mercado utiliza, que hoje está na casa de 13,25% ao ano. Com base nisso, o CDB vincula pagando 100% de CDI. Que o CDI é o quê? Ele está sempre um pouquinho abaixo da Selic. Então eu sei que se eu colocar R$100 hoje no CDB, eu vou ter X reais de rendimento daqui um mês, daqui 2 meses. Depois nós temos o CDB pré-fixado, é onde eu aplico. E detalhe, esse primeiro CDB que eu falei, ele é alta liquidez. Eu posso tirar amanhã. Coloco hoje, tiro amanhã se eu precisar. O pré-fixado, ele já me fala, olha, ponha esse dinheiro agora e só tire ele no próximo dia 30 de setembro. E eu vou te pagar 105% do CDI. Mesmo se na época o CDI estiver maior. Mesmo se estiver maior, ele te fixa um valor ele ali. te fixa um valor. E um tempo. Exatamente. Por isso que lá no começo eu falei que a renda fixa ela é uma probabilidade de ganho, porque pode ser que nesse prazo o Copom faz uma reunião e abaixe a Selic. Por isso que o investidor tem que estar atento a isso. Então, ele vai ter sempre uma previsão dos seus ganhos. Isso traz para nós uma segurança de onde eu estou pondo meu dinheiro, o que eu vou ter de retorno. 100% do CDI, você mencionou aí pra gente. Então, quanto maior a porcentagem do CDI, maior o ganho. Maior é o ganho. Lucro, maior é o né? ganho e ele vai estar sempre atrelado ao prazo. Porque o que o banco quer fazer com isso? O banco quer usar esse dinheiro. Sim. E ele quer saber se ele precisa me devolver agora ou se ele pode me devolver só daqui 10 anos. Porque nós temos CDBs assim, para 10 anos. Entendi. E aí você vai ter lá 130% do CDI. Nossa, que legal, mas eu não posso mexer nele durante 10 anos. Aliás, posso, né? Você pode falar a qualquer momento, quero resgatar, mas ele vai fazer o quê? Ele vai te descontar as taxas, vai te descontar o imposto de renda que é gradual, então, ou seja, IOF que é gradual. Então ele vai descontar alguma coisinha, vamos imaginar, eu pus R$100 para os próximos 6 meses, mas eu tirei agora, eu só vou tirar 90. A renda variável, por outro lado, vamos falar de ações, fundo imobiliário, vamos falar de ação especificamente. A ação, eu compro uma ação hoje da CEMIG por R$77, amanhã ela pode estar 120. De um dia para o outro eu ganho muito dinheiro. Mas pode ser que ela esteja R$50. É um risco.
Variável, né? Eu estou disposto a pagar por esse risco? Sim. Eu tenho R$500 que eu não preciso dele agora. Eu já tenho um fundo de emergência, onde eu já sei que se eu ficar desempregado, se eu tiver um problema de saúde, eu posso mexer naquele dinheiro e esses R$500 eu não preciso dele. Bom, eu vou dar uma entradinha nesse mercado de ação aqui então. Então o que traz para a gente uma diferenciação muito forte hoje, Letícia, é isso. O quanto eu estou disposto a arriscar e saber mais ou menos quanto é o meu ganho ou quanto vai ser o meu prejuízo. Vamos aos indicadores. Quais são os principais indicadores que a gente deve acompanhar para começar a investir? O que ele deve acompanhar? Você está nos ouvindo agora e começa assim, cara, que bom, eu tenho R$150 aqui que eu não estou fazendo nada com ele. Isso. E já quero começar. O que eu tenho que observar primeiro? Vamos olhar a Selic, né? Que é uma taxa que o Banco Central determina. O Banco Central hoje, graças a Deus, ainda é uma instituição que não está presa ao governo, ela ainda tem autonomia. Eles se reúnem de tempo em tempo e definem isso. Essa taxa básica de juros, que é a dona Selic, ela estabelece um mínimo possível. Todas as vezes que a Selic sobe e abaixa, ela determina alguma coisa no mercado para a gente. Por exemplo, toda vez que a Selic sobe, ela quer frear um pouco o mercado. Ela quer frear um pouco o consumo. Então, ou seja, quem quer financiar um carro, a taxa de financiamento vai estar mais alta. Quem quer pegar um dinheiro emprestado no banco, a taxa vai estar mais alta. A sua tarifa de cheque especial vai estar mais alta. O que eles querem fazer com você? Para de comprar um pouquinho. Todas as vezes que ela baixa, é sinal de que o mercado está um pouco estagnado e a gente precisa pegar essa grana que a gente tem aplicada e movimentar esse dinheiro. Ah, pô, eu tenho R$5.000 que está totalmente parado lá e está rendendo 13%. Mas agora o governo baixou a Selic. Ah, sabe uma coisa? Eu vou realizar aquele meu sonho de comprar aquela TV grande que eu quero. Então ele vai lá e compra. Aí com isso ele movimenta o mercado por sua vez paga os seus impostos. Então a dona Selic é uma que a gente tem que observar. Qual que é a outra? A taxa de inflação. Hoje, por exemplo, nós temos uma taxa de inflação aí beirando a casa dos 6%, 7%. Né? Existe uma previsão de queda? Existe, mas é uma previsão. Então, ou seja, pode ser que ela suba, pode ser que ela baixe. Então, estes dois são os principais que o nosso ouvinte agora tem que se atentar. Porque, dependendo da taxa, dependendo do índice de inflação, alguns investimentos se tornam meio que obsoletos. Então, de cara eu já te adianto que o melhor para quem quer entrar nisso, compra Tesouro Direto. Tesouro Direto são títulos do governo, é como se você emprestasse dinheiro para o governo. E ele é o mais seguro, tá? Por mais que a gente fale governo e pense, mas o governo é o mais seguro de todos os investimentos que você pode fazer hoje. Por quê? O governo não quebra. Né? A gente ouve jornal, vê algumas notícias na internet e pensa assim, cara, o governo está indo de mal a pior, a economia está ruim, mas nós temos uma riqueza muito grande, natural, mineral, então assim... Nunca, posso até afirmar isso, nunca o Brasil vai quebrar. Então, quando você empresta dinheiro para o governo, ele te devolve isso num período de tempo, dando aquele retorno que hoje é 100% da Selic. Então, é muito bom. Mas melhor do que a poupança, né? Melhor do que a poupança. Mas sempre lembrando, Selic hoje está 13,25. Pode ser que amanhã a inflação esteja 15. O Tesouro Direto deixou de ser interessante. Já temos que procurar um outro investimento. Aí já é um outro cenário. Então, inflação e Selic. Sempre lembre disso. Olha um e olha o outro. Mas eu não tenho tempo de assistir televisão, não tenho tempo. Cara, no celular. Só você jogar no Google lá assim, Selic hoje, inflação hoje. Vai ter sempre algum índice lá, que hoje é o mais usado, é o IPCA, para te dizer o que está acontecendo com o mercado financeiro. O ideal é que elas fiquem como? Uma com a outra. O ideal é que seja uma boca de jacaré, né? Quanto maior a Selic para nós, investidores, e menor a inflação. Aí nós vamos ter ganho real de dinheiro. Tem muito aluno que me pergunta em sala de aula, Letícia, por exemplo, assim, professor, por que quando aumenta o salário mínimo, sempre alguém no jornal fala assim, não teve ganho real? Exemplo, nós tivemos um salário mínimo aí de R$ 1.200 que foi para R$ 1.320. R$ 120 de diferença. Será que teve ganho real? Será que nesse meio prazo o meu aluguel não aumentou R$ 200? Muitas vezes o aumento que nós tivemos no salário mínimo foi de 10%, mas a inflação foi de 15%. Aumento, então não compensou. Não exatamente, compensou, não houve ganho real. Sim. Parece que eu tive um aumento, mas na verdade eu não tive. É o que acontece com a poupança.
Vamos de criptomoedas agora também, que é um assunto super falado também. Demais. Né? É um investimento que está super em alta também, principalmente nessa evolução digital que a gente tem, né? Sim. Então, as moedas, investimento em criptomoedas. Quais os principais riscos de a gente ter esse tipo de investimento e como é que a gente pode amenizar esses riscos? Bom, criptomoeda é um negócio da moda, né? Até ontem ela era muito perigosa. Né? A criptomoeda não era regulamentada a sua movimentação no mercado brasileiro. Se eu não me engano, acho que em junho agora estabeleceu-se uma lei de regulamentação dela, então agora ela passa por uma fiscalização, o Banco Central agora tem os seus olhos voltados para a criptomoeda. A criptomoeda, até antes dessa regulamentação, era muito perigosa porque eu poderia comprar criptomoedas de uma corretora ou de um banco e amanhã esse banco fechar a conta dele, fechar a empresa e tchau, vou embora com o seu dinheiro. Esse era um dos maiores perigos da criptomoeda. Ela é muito prática porque hoje você compra pizza com criptomoeda. Você compra coisas na internet usando criptomoedas. Então eu consigo movimentar esse dinheiro com uma liquidez muito alta e tendo um bom rendimento. Né? Existe uma lenda, que acho que todo mundo já ouviu falar, que lá quando se criou o Bitcoin, que é uma das mais famosas, o cara nos Estados Unidos foi comprar uma pizza e queria pagar em Bitcoin. Queria pagar 30 Bitcoins por uma pizza. Hoje, só para você ter ideia, um Bitcoin compraria a pizzaria toda desse cara. Um Bitcoin hoje está na casa de 130 mil reais. Nossa, então hoje com 100 reais você compra 0,0000 de Bitcoin. Nenhum. Então, ou seja, é um negócio bacana, mas eu acredito muito que já é para aquelas pessoas que estão num nível arrojado. Quero investir agora. Como é que eu começaria? Qual dica você daria? Você falou também da reserva de emergência, né? A gente tem que lembrar. Vamos supor que a gente tem um ouvinte agora que não tem reserva de emergência ainda, mas já quer começar a investir. Primeira coisa é a gente formar esse capital aí de reserva de emergência, né? O que é uma reserva de emergência? É um valor que você reserva para alguma eventualidade. O próprio nome já diz, uma reserva. Então, por exemplo, eu tenho medo de ficar desempregado. Então, quais são os meus custos hoje? O que eu preciso para viver hoje? Vamos imaginar que eu preciso de R$2.000 para pagar todas as minhas contas. Então, eu vou basear minha reserva de emergência em cima desses 2.000? Não. É uma situação de emergência. Então, 2.000 é a minha forma de viver hoje, mas agora eu vou reduzir meu padrão de vida. Vamos imaginar que eu consiga mexer nisso e reduzir para R$1.500. Aí tem vários autores, várias pessoas que dizem que essa reserva deve ser 3 vezes este valor, 6 vezes este valor, e até aqueles que conseguem fazer 12 vezes desse valor. Ou seja, por um ano eu posso ficar desempregado que eu sobrevivo legal. Feito isso e determinado isso, e você agora começou a fazer essa reserva, se organizou financeiramente, esse dinheiro ele já pode ir para uma aplicação. Por exemplo, alguns bancos digitais têm lá o fundo de reserva de emergência. Entendi. Ele onde eu já jogo esse dinheiro também. E ele já vai render 100% do CDI. E eu posso tirar alta liquidez. Posso colocar hoje, e o que os bancos chamam de D+1, né? Sinalizo que eu quero tirar esse dinheiro hoje, próximo dia útil eu resgato. E já tem até o D0. O que é o D0? Eu sinalizo até 1h da tarde que eu quero esse dinheiro hoje, 5 horas está acreditado na minha conta. Ele já está rendendo e eu já estou formando a minha reserva de emergência. Sugestão minha. Depois que eu formo essa reserva, aí eu já vou para o moderado. Agora eu já vou arriscar perder um pouco de dinheiro, porque eu já tenho a minha reserva. Por exemplo, sobrou R$100 já da minha reserva. Já vou comprar um pouquinho de fundo de aplicação, já vou até arriscar comprar alguma coisa de fundo imobiliário, de ações. Esse é o melhor caminho para quem quer começar hoje. Primeiro, entenda que o dinheiro precisa trabalhar para você. Entenda que dinheiro não leva desaforo para casa. Entenda que você precisa viver com menos do que você ganha. Eu fui uma pessoa que tive muita dificuldade financeira. Letícia, a gente sabe que nós temos uma criação, uma cultura no Brasil, não ser falado sobre isso, né? Criança, 5 anos de idade, o vovô, a vovó chegava ali em casa, dava R$2 pra gente, a gente atravessava a rua, comprava R$2 em balinha. Exatamente. Tudo em balinha. Tudo. E nunca ninguém nos ensinou, não compre R$1,50 e guarde 50 centavos. Então, ou seja, a gente precisa entender isso, tá? Que automaticamente, quando eu crio o hábito de guardar um pouco, eu começo a entender que eu preciso ter uma disciplina com o dinheiro. Então, pensando nisso, você já começa a desenvolver isso agora, nunca é tarde para isso,
e aí você começa a fazer as suas aplicações. Você estava falando de lugares ideais para deixar a reserva de emergência. Você indicaria o Tesouro Direto, Tesouro Selic? Sim, para deixar, né? Inclusive eu faço isso. Inclusive uma dica para quem está nos ouvindo, por exemplo, eu recebo meu salário dia 5 e eu só tenho uma conta que eu pago dia 15. Você vai deixar o dinheiro na conta corrente, né, para fazer aquele pagamento. Deixa ele no Tesouro Direto. Esses dias ele está rendendo. Sim. E ele tem alta liquidez, pode tirar a qualquer hora. É só uma transferência no seu aplicativo de banco, você não faz mais nada, não tem nenhuma dificuldade para isso, né? Ele está ali, está rendendo. E para aposentadoria, o que você indica? A gente tem planos, né, de aposentadoria que já existem. Tem. E tem a possibilidade também da pessoa, eu lembro que a Natália Arcuri do Me Poupe fala muito sobre isso, né? Sim. Em você ir planejando e criar essas aplicações para você pensar daqui uns 30, 40 anos, quando você envelhecer mesmo, um outro tipo de previdência, né? Sim, a gente volta na disciplina, né? Sim. Tem o Primo Pobre, o Duda do Primo Pobre, que é fantástico, ele tem uma planilha, inclusive, né? Basta você procurar o Primo Pobre na internet, você vai ver, ele tem uma planilha que te mostra quanto você deve ir guardando agora, de acordo com a sua faixa etária. Ou seja, em 10 anos você vai aplicar isso, vai ter isso de retorno. 20 anos eu vou aplicar isso e vou ter isso. E essa planilha dele é tão fantástica, tão bacana, que ela mostra pra gente que não é a quantidade de valor que eu aplico mensalmente. Por exemplo, R$300, 500 ou 100. Ele mostra que é a constância. Todo mês. Todo mês, durante 20 anos, por exemplo. Eu estou com 44, daqui 20 anos, se eu aplicar R$100, eu vou ter um capital de R$118 mil. A gente volta na disciplina, né? Lembra da disciplina? É importante ter disciplina da constância ali. Importantíssimo. Quando você tiver R$118 mil lá no final de 20 anos, o seu dinheiro já está capitalizando e está trabalhando para você. Você já começa a ter renda ativa, de fato. Para 2024, você consegue ter essa previsão de quais são as tendências de investimento? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pergunta de $1 milhão. Bom, eu acho que uma coisa que não vai sair de moda são os fundos imobiliários. Tá? Deem atenção para os fundos imobiliários de shopping. A gente tem uma cultura, falando novamente, de consumir. Então, sempre que abre um shopping, eu falo que shopping e posto de gasolina e supermercado. Toda vez que abre um, você fala, cara, mais um aqui no meu bairro. E toda vez que você passa na porta, tá cheio. Tá cheio. Parece que nasce gente junto com o comércio, né? Então, o consumo ali é sempre muito grande, né? É muito. E dificilmente, repara para você ver, quem está nos ouvindo também, dificilmente você vê uma loja no shopping fechada. Então, se você compra fundos imobiliários de shopping, você vai estar sempre tendo uma evolução na aplicação que você fez, fora o aluguel que vem para você todo mês. Sim. Fiquei na dúvida. O fundo imobiliário, qual o limite de investimento? Ele também tem, eu posso investir 30, 50 nele? Não? Pode. Hoje com R$25 você já entra no fundo imobiliário. E você, por exemplo, você compra hoje uma ação da CTPS, se eu não me engano, ela está R$87. Com essa ação, em um mês você já recebe R$1 de aluguel. Independente de oscilação dessa ação, você já tem aluguel. Imagina a hora que você estiver recebendo esse R$1 e no final de 88 meses, você já tem só de retorno dela outra ação. É onde a gente chama do The Magic Number, né? Ou seja, o número mágico ali. É quando os seus investimentos, o próprio rendimento dele já compra outra ação dele. Então, fundo imobiliário é uma coisa que eu gosto muito. Esse é aquele que não deixo ter na minha carteira. Entendi. Então, eu acredito que ele não vai cair de moda, tá? Agora, de verdade, o melhor investimento que a gente pode fazer aí eu vou sair um pouquinho do mercado financeiro, é o empreendedorismo. Né? Eu, como docente do Senac, é uma das marcas formativas que a gente trabalha, que é a visão empreendedora. Eu não acredito em outro investimento melhor do que o empreendedorismo. O Brasil, por si só, já tem essa característica de ser o país mais empreendedor do mundo. Nós somos o líder nisso. Então, conselho para quem está nos ouvindo, empreenda. Pense numa renda extra para começar a fazer seus investimentos. Né? Você está com orçamento apertado, o seu dinheiro, R$2.000 lá que eu falei, é todo para pagar conta, não dá mais para você mexer no seu orçamento e reduzir nada, que ainda dá para mexer um pouquinho, né? A gente sempre fala que não dá para mexer nada, mas a gente tem Netflix, Amazon, né? E Disney, HBO. A gente quer mudança de vida, mas não quer abrir mão de nada. Mas se der para mexer, mexa. Se não der, renda extra, cara. Não tem outro caminho. Vai empreender. Esse é o melhor rendimento. O Alessandro, para quem quer saber mais, assim, quem quer aprender realmente sobre investimentos, sobre finanças no geral, a gente tem curso voltado para essa área, né?
Tem sim, Letícia. O Senac tem alguns cursos que estão voltados não para a área de investimento especificamente, mas para a área de finanças, né? Nós temos os cursos nossos, cursos FIX, que são os cursos de curta duração, onde você tem, basicamente, a gente teve uma turma agora, recentemente, de finanças voltadas para o comércio. Para quem está trabalhando no comércio e quer entender mais sobre isso, é ótimo. Eu não vou deixar de puxar a sardinha para o meu lado, para a minha brasa, né, como docente dos cursos técnicos em administração. Tudo o que eu te disse aqui até agora são conhecimentos que eu adquiri no técnico, que eu também sou técnico de administração, na graduação em administração que eu fiz, ou seja, eu percorri uma trilha, e no meu MBA de finanças. Então, ou seja, dentro do curso técnico em administração do Senac, você vai aprender sobre tudo isso que eu estou te falando, porque tudo que eu disse aqui é assunto meu de aula. Ótimo. Então, assim, além de você ter todo esse conhecimento, você não vai pagar nada por isso, né? Eu outro dia estava dentro de um Uber conversando com um colega docente e o cara ficou assustado de saber que tudo isso é gratuito no Senac. Ô, Alessandro, e para quem está com receio, assim, a pessoa que é muito conservadora, está com receio também de investir no tesouro direto, a gente tem um fundo garantidor ali, né? Como é que funciona? Sim, Letícia, existe o FGC, que é o Fundo Garantidor, né, de Investimentos. Ele é exatamente para isso, aquela pessoa que está com um pouco de receio. Cara, e se esse banco quebrar? Sim. E se essa operadora, se essa corretora quebrar? Eu vou perder meu dinheiro? Bom, se você tem movimentação nessa operadora, nessa corretora, e ele está aplicado esse dinheiro, existe o Fundo Garantidor, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, formada pelos próprios bancos, que é meio que a sua garantia de que você vai ter esse dinheiro de volta. Existe até um prazo determinado por eles, que chega a ser até de 3 dias para você pegar esse dinheiro, depois de tudo decretado, que esse banco realmente foi à falência. Ele garante para a gente até R$250 mil de investimentos em até 4 instituições diferentes, em até 4 aplicações diferentes. Então, ou seja, pode chegar até R$1 milhão. Qual que é o risco, Letícia, disso? De que eu ponha o meu dinheiro no BTG, por exemplo, e o BTG vai pegar esse dinheiro e pôr na conta corrente dele. Amanhã eu vou comprar a ação. De agora até amanhã, se a BTG quebrar, esse dinheiro está na conta corrente dela. Aí eu perco esse dinheiro. Mas se ele tiver aplicado em qualquer coisa, o fundo garantidor já me garante ele. Ele nunca pode estar na conta corrente da operadora. Ah, entendi. Então, se ele estiver na conta corrente da corretora, eu não Alessandro, tenho. qual que é a chance disso acontecer? É 0,0 alguma coisa. Porque automaticamente, quando a gente está investindo, a gente põe o dinheiro na corretora e já compra o papel, né, que a gente quer. Então, é quase que instantâneo, tá? Mas eu tenho que falar. Tivemos uma aula, né, gente? Hoje que aprendemos várias coisas, como o Alessandro deu uma aula de uma forma... Falamos de investimento de uma forma super didática, né? Que é um assunto que geralmente algumas pessoas acham complicado. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, tá? Imagina. Obrigada pela participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Momento Senac. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês e sempre que eu puder compartilhar um pouco de conhecimento é muito bom. Bom, você ouviu o Momento Senac, que está disponível na sua plataforma favorita. Acesse também mg.senac.br e acompanhe as nossas redes sociais. Lá você confere informações sobre nossos cursos, notícias, eventos e muito mais. A gravação, a edição e finalização desse programa são de Evandro Gangana e Maíra Franco. Tchau, tchau e até o próximo episódio.